Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra mais uma vez, ó Deus, e pedimos para que o Senhor nesta noite fale aos nossos corações por meio da Sua palavra, Deus, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar neste mundo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor governa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aquilo que somos, e que o Senhor continue, ó Deus, nos direcionando por meio da Tua palavra. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso, mas existem cidades, impérios, em determinados momentos da história que essas cidades, esses impérios, realmente parecem indestrutíveis. Quando nós olhamos para a sua força militar, a sua riqueza, a sua tecnologia, a sua influência, nós temos a impressão de que esses reinos, essas cidades, permanecerão para sempre. É só você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, a Rússia, grandes potências mundiais, e que parece muitas vezes que são indestrutíveis. Poucos exemplos na história são tão marcantes quanto Roma. Provavelmente você já estudou sobre o Império Romano na escola, né? Na disciplina de História. E nós olhamos para Roma e nós percebemos que Roma, que era uma pequena cidade às margens do rio Tibre, e essa pequena cidade às margens do rio Tibre, ela se torna um centro imperial do mundo antigo. Os seus exércitos dominavam territórios inteiros, nações inteiras. As suas estradas, que eram uma inovação para a época, atravessavam territórios gigantescos. E seus imperadores governaram diferentes povos do mundo antigo. E sob um imperador, que foi o primeiro imperador, Augusto, consolidou-se o que ficou conhecido como Pax Romana. Nesse período, Roma já reunia estabilidade política, força militar e prosperidade. Roma, então, era a grande potência mundial da época. E aí, de repente, você já imaginou na sua mente, fez até uma comparação com Estados Unidos, Rússia, claro, guardadas as devidas proporções, mas era o que Roma realmente representava para o mundo antigo. Roma chegou a ser chamada e considerada a urbis aeterna, a cidade eterna. Roma não aparecia, meus irmãos, apenas poderosa. Roma parecia permanente, ou seja, que seria uma cidade que duraria para sempre, indestrutível, que permaneceria para sempre. Mas quando nós olhamos para a história, não foi bem isso o que aconteceu. No ano 410 da era cristã, Alarico e os visigodos entraram na cidade e a saquearam totalmente. O inimaginável aconteceu. Roma caiu. Roma, que parecia permanente, indestrutível, inabalável, Roma agora caiu. E a pergunta surgiu imediatamente: se Roma pode cair, o que realmente estava seguro ou está seguro? E essa pergunta, ela também ecoa no nosso tempo. Se Roma caiu, que cidade pode então ser indestrutível? Que cidade então pode ser inabalável? Será que Estados Unidos? Será que Rússia? E nós vamos perceber que a nossa confiança, ela não pode estar na cidade, ela não pode estar nos governantes terrenos, mas ela tem que estar, e ela deve estar unicamente, exclusivamente no Senhor, que é o nosso Rei. E foi nesse cenário que Agostinho ele escreveu uma obra muito interessante, A Cidade de Deus. E a resposta de Agostinho a esse problema de Roma, a queda de Roma, foi além da política. O problema estava no lugar em que os homens haviam colocado a sua esperança. Essa foi a resposta
de Agostinho. Essa foi a percepção de Agostinho. Essa foi a percepção de um homem de Deus olhando para a cidade agora devastada e destruída. Os homens haviam colocado a sua esperança no lugar errado. Agostinho compreende a vida humana a partir daquilo que ficou conhecido como Ordo Amoris, a ordem dos amores. O coração humano não erra apenas em amar coisas ruins, mas muitas vezes por amar coisas boas, mas da forma errada, invertendo a ordem de prioridade, entregando às criaturas a confiança que pertence somente ao Criador. Justamente por isso, Agostinho ele define que o problema de Roma e da humanidade de forma geral é inverter esta ordem do amor. Para Agostinho, as duas cidades atravessam a história. A cidade dos homens é organizada pelo amor desordenado de si mesmo, o amor próprio, enquanto que a cidade de Deus é formada pelo amor a Deus, é estabelecida no amor a Deus, e que coloca os demais amores no devido lugar. A prioridade é o amor a Deus estar acima de todas as coisas, dos nossos bens, da nossa família, daquilo que nós somos, e nós precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. E foi justamente isso que Agostinho ele percebeu. Essa foi a sua percepção do problema de Roma. Então, o maior problema de Roma não estava apenas em seus muros vulneráveis, por mais que o povo colocasse a sua confiança nos muros da cidade, no exército de Roma, na sua força política e militar. Os homens haviam colocado dentro daqueles muros uma esperança que nenhum muro, seja ele físico ou espiritual, pode carregar, porque a nossa esperança última, ela deve estar no Senhor. Mas Roma, meus irmãos, quando a gente olha ao longo da história, não foi a primeira cidade a enfrentar essa tentação de colocar sua esperança nos muros, na força política, na força militar. Nós vemos isso ainda no nosso tempo, e no mundo antigo, outras nações também foram tentadas a isso. Em Jerusalém, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, do povo de Israel, também parecia, em certos momentos, indestrutível. Jerusalém foi escolhida estrategicamente, por estar em um lugar estratégico, Monte Sião, por ter muros reforçados. Então, quando Davi conquista essa cidade, ele conquista essa cidade estrategicamente. Ela era a cidade de Davi. Ali estava o templo, o trono. Os sacerdotes ministravam nessa cidade. O povo de Deus fazia a peregrinação até a cidade para adorar a Deus. Então essa cidade tinha uma importância muito grande para o povo de Israel, para o povo de Deus. E provavelmente esse povo foi tentado a colocar a sua esperança onde? No Senhor? Não, nos muros da cidade. Tanto que quando você olha para Jerusalém atual, qual um dos lugares mais importantes para o judeu lá em Jerusalém? Onde diariamente eles estão ali, diante daquele lugar, o Muro das Lamentações, justamente porque para eles existe essa importância geográfica e física da cidade. Mas a nossa confiança não está apenas na cidade, não está apenas no rei político. A nossa confiança está muito mais no Senhor, que é o nosso rei. E Jerusalém, o povo de Israel, foi tentado justamente a isso. E durante o reinado de Ezequias, por exemplo, Deus havia livrado Jerusalém do poderoso exército assírio.
Era fácil concluir, a gente olhar para a cidade e pensar que a cidade jamais cairia, que a cidade realmente era indestrutível. E aí, meus irmãos, o ponto que nós precisamos refletir: a confiança no Senhor começou a ser confundida com a confiança na própria Jerusalém. Isso pode acontecer conosco, quando a nossa confiança, ela deixa de estar no Senhor e ela passa a estar em um lugar específico ou em uma pessoa específica. Nós não podemos confiar apenas nas quatro paredes da igreja, pensando que a nossa salvação se resume ao templo, que a salvação dos nossos filhos se resume ao templo. A igreja é muito mais do que isso. E o povo, eles passaram a fazer essa confusão, até que, assim como Roma, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, ele entra na cidade, ele derruba os seus muros, ele destrói o templo e ele leva o povo para o exílio. Provavelmente você conhece essa história. O povo fica exilado durante 70 anos. Assim como os profetas já haviam anunciado, o povo fica exilado, justamente porque eles deixaram de colocar a sua confiança no Senhor e colocaram muito mais a sua confiança nos muros da cidade, na prática religiosa que envolvia a cidade, na adoração no templo. E Zacarias vai anunciar um novo tipo de rei, um novo tipo de adoração, um novo tipo de cidade. E nós vamos refletir sobre isso. Jerusalém descobriu aquilo que Roma descobriria séculos depois: nenhuma cidade construída por mãos humanas pode carregar o peso da nossa esperança final. Nenhuma cidade, nenhuma cidade, nenhuma cidade, por mais segura que essa cidade pareça ser. Nós temos as muralhas da China, nós temos a cerca que os Estados Unidos construiu, para impedir as invasões. Nós temos tantas cidades que aparentemente parecem seguras. E quantas pessoas são tentadas a pensar que a sua segurança está na cidade, está nos muros, está no governante. E muitos partem em uma peregrinação. Eu vou para tal país porque lá existe segurança. Mas quantas pessoas saem daqui do Brasil para os Estados Unidos e chegam lá e são assassinadas e perdem as suas vidas? Será que a segurança realmente está na cidade? E nós precisamos refletir sobre isso. E é depois dessa experiência do povo de Israel que nós chegamos ao livro do profeta Zacarias. O povo retornou do exílio, Jerusalém existe ainda, mas ela está distante da sua glória inicial. E Deus ensinará algo fundamental aqui para o povo: a esperança de Israel nunca esteve em última análise nos muros de Jerusalém. Por mais que muitos pensassem dessa forma, a esperança estava no rei que viria para Sião. Essa é a esperança para Jerusalém, essa era a esperança para o povo de Israel, e essa é a esperança para nós hoje. Então Zacarias, meus irmãos, profetiza nesse período pós-exílico. Os judeus retornaram do exílio da Babilônia, mas encontraram uma realidade muito menor do que aquelas prometidas, do que aquelas que Deus havia prometido para o povo. A cidade ainda possui as marcas da destruição, o templo precisava ser reconstruído, a vida nacional precisava novamente ser reorganizada. O povo estava enfrentando a pobreza, a oposição, a injustiça social, a fragilidade agora com os muros destruídos. E o povo agora, mais uma vez, é ensinado a depender única e exclusivamente de Deus, a colocar a sua confiança não nos muros, não na cidade, não no rei, mas no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E o povo precisa aprender que existe uma realidade transcendental que está além desta cidade,
que é a nossa realidade final. E essa é a promessa final. Esse é o destino final daqueles que creem nesta promessa. E quando nós olhamos para este livro do profeta Zacarias, capítulo 1 a 8, Zacarias trata da reconstrução, da restauração e da fidelidade do povo ao Senhor, principalmente. A partir agora do capítulo 9 que nós lemos, o horizonte ele se amplia. O profeta passa a apontar de maneira especial para o Messias, para o reino de Deus e para a vitória futura do Senhor. O templo foi importante, a cidade foi importante, mas o povo precisava aprender que as promessas iam além daquela cidade, além daquele templo, além daqueles muros. Deus tem a promessa de uma cidade indestrutível, de uma cidade inabalável, a Jerusalém celestial. E essa promessa é reservada para aqueles que creem, inclusive nós, hoje. Deus responde a essa fragilidade em 3 movimentos, meus irmãos. Primeiro, apresenta um rei, que é um rei inesperado. Depois ele apresenta a libertação pelo sangue da aliança. E finalmente, ele revela uma vitória que termina em bondade e beleza. Se agora o cenário é de caos, de destruição, de injustiça, existe um apontamento aqui no livro do profeta Zacarias para um cenário que termina em bondade e beleza. O povo olha para Jerusalém e vê aquilo que ainda precisa ser reconstruído. Deus olha para Sião e anuncia o reino que está chegando, o reino inabalável, indestrutível. É como se o profeta estivesse querendo dizer: olha só, vocês viram, vocês confiaram na cidade, nos muros da cidade, vocês confiaram no templo, e vocês viram que esse templo, essa cidade, não é indestrutível, não é inabalável, mas a promessa de Deus é para um reino inabalável e indestrutível. Ou seja, a promessa de Deus continua firme, mas vocês precisam entender qual é essa promessa. E é isso que o profeta Isaías está descrevendo aqui. E a primeira coisa que nós aprendemos é que o rei inesperado, ele subverte a lógica do poder. Existia uma lógica de poder no mundo antigo, de conquista, de dominação. E o rei inesperado, que é esse rei humilde apontado aqui pelo profeta, ele subverte essa lógica do poder. Olha só o versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha só a descrição do profeta desse rei. E eu queria te perguntar, que rei que é esse que o profeta está apontando aqui? É mais um dos reis que Israel teve? É mais um rei político? Um rei com força militar? Não. Esse aqui é um apontamento do profeta para o rei que viria, o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele diz algo interessante: eliminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será eliminado. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Olha só: eliminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será eliminado. Como um rei, ele pode anunciar que ele está vindo, e quando um rei vinha no mundo antigo, primeiramente vinha um mensageiro. Olha só, ele está com milhares de soldados, de cavalos, de armas, ele é poderoso. Renda-se enquanto há tempo. Essa geralmente era a mensagem que o mensageiro ele levava até a outra nação. Mas esse rei, ele vem anunciando através do mensageiro
do profeta que ele destruirá o arco. Ele não virá com um cavalo de guerra. Pelo contrário, e o seu domínio não terá limites, porque ele diz que o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Por mais que o Império Romano era um império abrangente, ele tinha o seu limite. Assim também foi com o Império Babilônico, assim também foi com o Império Persa. Impérios poderosos, mas que tiveram a sua limitação. E aqui o rei, ele anuncia que o seu reino não terá limite. De extremidade a extremidade será o seu reino. Ou seja, o seu reino abrangerá todos os povos, línguas e nações. O seu reino será um reino sem limite. O texto começa com uma ordem: alegra-te muito, ó filha de Sião. E Jerusalém, meus irmãos, dado o cenário aqui diante de nós, tinha motivos mais para preocupação do que para alegria. Sua condição era de fragilidade, e mesmo assim Deus ordena que eles se alegrem, porque a razão da alegria do povo não está no estado da cidade, mas na chegada do rei. Ou seja, um rei que pode mudar todas as situações, não apenas do caos estabelecido na cidade, mas também do coração daquele povo. Ou seja, ele reivindica o poder, não apenas político, mas principalmente espiritual sobre a vida daquela nação. Eis aí te vem o teu rei. A iniciativa pertence a ele. Não é Jerusalém aqui reivindicando um rei, como reivindicou Saul, por exemplo. Não é Jerusalém reivindicando um rei como reivindicou tantos outros reis que governaram sobre a nação. O rei vem ao encontro do seu povo. Ele é o rei escolhido por Deus. Ele é o rei estabelecido por Deus. E Zacarias aqui, o profeta, o descreve como justo, salvador e humilde. E a humildade dele é tanta que ele vem montado em um jumentinho. E aqui nós encontramos o primeiro grande choque da profecia. Um rei montado em um jumentinho. No mundo antigo, qual era a forma de um rei mostrar o seu poder? E que ele havia chegado para conquistar? Ele vinha montado em cavalos. Cavalos poderosos. Porque os cavalos estavam associados à guerra, à força, à conquista. Então, quando um rei, com os seus soldados, ele parava à porta da cidade, com cavalos, ele estava anunciando não apenas guerra, mas que ele veio para conquistar. Então, quando ele entrava na cidade sobre um cavalo de guerra, a própria imagem já comunicava que ele vinha para conquistar e apontando para o seu poder. Mas aqui o profeta Zacarias anuncia um outro tipo de rei, que vem montado num jumentinho. E isso, meus irmãos, não significa fraqueza, ausência de autoridade ou poder, porque quando nós olhamos, a própria tradição davídica conhecia o uso da montaria real. Salomão foi apresentado publicamente como sucessor de Davi, e foi justamente dessa maneira. Mas a grande diferença está no fato de que Zacarias retira do cenário os símbolos de arrogância militar. Ou seja, esse rei, ele não veio para conquistar através de guerras, do poder militar. Israel esperava e ainda espera um rei, e Deus promete esse rei, da linhagem de Davi. Mas esse rei não seguiria e não imitaria os impérios do mundo antigo. O jumentinho, então, aqui se torna uma declaração profunda aos nossos corações, e até mesmo teológica. O reino chegou, mas de uma maneira que o mundo não esperava. Esse é o rei inesperado.
Séculos depois, meus irmãos, Jesus entra em Jerusalém. E como ele entra em Jerusalém? Montado justamente no jumentinho, como o profeta havia profetizado. Os evangelhos registram aquela cena, porque ela não foi um detalhe acidental da última semana de Cristo. Jesus está cumprindo a profecia aqui, deste profeta. E o interessante, quando nós olhamos para os evangelhos, eles descrevem este mesmo episódio, esta mesma cena. E Mateus, no seu evangelho, ele menciona a jumenta e o jumentinho. Interessante isso, porque ele está se aproximando aqui da narrativa de linguagem da profecia, enquanto Marcos e Lucas e também João concentram a atenção no animal sobre o qual Jesus efetivamente monta. O que isso significa? Mateus está descrevendo esta cena, esse episódio, assim como foi profetizado pelo profeta Zacarias. Jumentinho, filho de uma jumenta. É justamente isso. Os outros evangelhos, eles mostram apenas o jumentinho. Você já parou para pensar por que disso? Mateus, ele apresenta os detalhes. O jumento, a jumenta e o jumentinho. Por que ele está descrevendo dessa forma? Isso não significa, a princípio, que os evangelistas estejam descrevendo acontecimentos diferentes aqui. Não é isso que significa. Eles selecionam aqui detalhes diferentes da mesma cena. Marcos e Lucas e João colocam em primeiro plano o animal montado por Jesus. Mateus tem uma preocupação literária e teológica mais clara, mais evidente. Ele faz questão de descrever a mesma cena, assim como o profeta Zacarias havia profetizado. Lembrando que Mateus, ele está escrevendo aqui para o público judeu. Ele está escrevendo para os judeus. Então ele tem essa preocupação de identificar para os judeus que aquele rei é o rei descrito pelo profeta. A presença aqui da jumenta e do jumentinho torna a identificação ainda mais evidente para uma audiência que é profundamente familiarizada com as Escrituras Sagradas. É como se Mateus estivesse dizendo: olhem para Zacarias capítulo 9, depois olhem para Jesus e concluam: este é aquele rei anunciado pelo profeta Zacarias. Então este é o movimento que Mateus está fazendo no seu evangelho. Então aquele acontecimento não surgiu por acaso. O rei é o mesmo que foi descrito pelo profeta Zacarias. A entrada de Jesus em Jerusalém é a realização histórica daquilo que Zacarias havia anunciado séculos antes. O objetivo é claro: olhem para Zacarias, depois olhem para Jesus e concluam: este é o rei que foi anunciado pelos profetas. E esse contraste fica mais evidente ainda quando nós pensamos nos grandes conquistadores da história. Alexandre o Grande, por exemplo, ele tornou-se símbolo de conquista, de poder. Ele tinha um cavalo que era famoso nas suas conquistas, chamado Bucéfalo. Generais chegavam com cavalos, exércitos marchando, impérios chegam exibindo armas, mas o rei prometido por Deus entra em Jerusalém sob um animal de carga. Esse é o cenário, justamente porque esse rei, descrito aqui pelo profeta Zacarias, é o rei inesperado, o rei humilde, que não conquista pela força da arma, pela força militar, mas ele conquista pela graça e pela misericórdia. Os impérios precisavam exibir a sua força. Jesus não precisa provar que ele é rei, porque o seu reinado é de eternidade em eternidade. E o versículo 10, ele amplia isso, porque Deus eliminará carros, cavalos e arco de guerra, enquanto esse rei anunciará paz às nações.
O seu domínio não ficará mais preso aos limites de Jerusalém, mas se estenderá de mar a mar, até as extremidades da terra. Aqui nós voltamos mais uma vez, meus irmãos, aquilo que Agostinho, ele descreve, a lógica de Agostinho. A cidade dos homens precisa demonstrar continuamente que possui poder. Ela acumula força, influencia pessoas e constrói monumentos porque precisa sustentar a sua própria grandeza. O reino de Deus possui outra fonte de segurança. Sua segurança está no Rei eterno, no Rei humilde. Por isso, Jesus pode entrar em Jerusalém em mansidão, sob um jumentinho. O Rei esperado é poderoso o suficiente para ser também manso. Isso confronta a igreja ainda hoje. Nós podemos até tentar defender o reino de Cristo, utilizando os métodos da cidade dos homens, recorrendo à agressividade muitas vezes, arrogância, imposição, controle, mas não é dessa forma que o nosso rei, que é o nosso grande exemplo, ele age. Ele não age dessa forma. Enquanto anunciamos o Evangelho, é o Espírito Santo quem realiza a obra de convencimento no coração dos homens pecadores. Não é pela força do nosso poder, não é pela força das nossas mãos, não é pelo nosso próprio conhecimento. Embora existam, meus irmãos, governantes nas cidades, Deus permanece como Rei soberano, reinando sobre todas as coisas. E um dia Ele acabará com toda a injustiça na terra, com toda a corrupção dos reis e dos reinos. Ele governa o curso não apenas dos impérios, das nações. Ele governa e Ele conduz a história da humanidade com mansidão. Ele vem em mansidão e Ele nos ensina a agir com mansidão. Quando muitas vezes nós queremos exercer poder sobre as pessoas, quando muitas vezes nós queremos impor a força sobre as pessoas, Ele nos ensina a agir com mansidão. Seja sobre nosso trabalho, quando muitas vezes nós exercemos autoridade sobre as pessoas, seja até mesmo na igreja, quando nós devemos demonstrar graça sobre a vida das pessoas e nós queremos exercer poder, Ele nos ensina que nós devemos agir com mansidão. E o segundo aspecto desse rei é que o rei inesperado liberta pelo sangue da aliança. Versículo 11 e 12 diz: quanto a ti, também por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de Jerusalém. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. E aqui nós chegamos ao centro teológico desta passagem. O rei, ele vem humilde. Agora nós descobrimos que a sua missão envolve sangue, por causa do sangue da sua aliança. E antes da gente falar desse sangue da aliança, que provavelmente você já pensou no apontamento que estas palavras aqui fazem, Zacarias aqui ele descreve o povo como prisioneiros dentro de uma cova sem água. E no mundo bíblico, as cisternas secas podiam ser usadas como prisões. Lembram da história de José? O que os irmãos de José fizeram com ele? Jogaram ele numa cisterna. O mesmo aconteceu também com o profeta Jeremias. E essa imagem, ela é importante aqui nesse texto, meus irmãos, porque essa imagem comunica a impotência. Não há água, não há saída, e o prisioneiro não consegue simplesmente subir pelas suas próprias forças. Ou seja, os prisioneiros precisam de ajuda, da ajuda de alguém. E essa figura aqui é muito importante porque ela nos ajuda a compreender também a nossa condição depois da queda. O pecado, meus irmãos, nos colocou em uma situação que a gente não conseguiria resolver com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria.
E muitas vezes nós construímos pequenas Romas, pequena Jerusalém no nosso coração, para tentar nos sentir seguros. Alguns colocam a sua esperança no Estado, outros no dinheiro, outros no prestígio social, na sua própria capacidade. E aqui mais uma vez nós voltamos para o Ordo Amoris de Agostinho. Nós invertemos a ordem dos amores. Nós colocamos acima do rei aquilo que deve estar abaixo. Coisas da criação recebem uma confiança que elas não foram feitas para suportar. E nenhuma destas coisas pode nos tirar da cova, assim como não podia também tirar aqueles homens que estavam presos em covas. Este é o cenário descrito pelo profeta. Então ele declara, voltando agora: por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos. Observe aqui, meus irmãos, onde Deus coloca a razão da libertação. Ele não diz que os prisioneiros finalmente encontraram uma maneira de sair, e nem que eles mereciam ser libertados. Deus aponta para a sua aliança. A libertação acontece porque Deus permanece fiel àquilo que Ele prometeu. Deus permanece fiel. Deus fez uma aliança com Adão, logo após a queda. Logo após a queda, uma aliança, um pacto de redenção. Deus fez uma aliança com Abraão, onde Abraão seria o pai de uma multidão, e todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Deus fez um pacto com Jacó, e Deus aqui está cumprindo a sua aliança. Eles seriam libertados não pela força do seu poder, não porque eles eram capazes, mas porque Deus é fiel à sua aliança, ao seu pacto, pelo sangue da tua aliança. E aqui a linguagem do sangue também nos conduz ao sistema sacrificial da antiga aliança. O pecador culpado precisava de substituição, alguém perfeitamente justo, que morresse, que desse a vida no seu lugar. Uma vida era entregue e sangue era derramado. O pecador permanecia vivo porque outra pessoa havia dado a sua própria vida no seu lugar. Mas os sacrifícios, meus irmãos, do templo, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, apontavam para algo muito maior. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram provisórios. Eles deviam ser feitos diariamente, de tempos em tempos. Eles estavam apontando para um sacrifício definitivo, que seria feito de uma vez por todas. E esse sacrifício é o sacrifício do próprio rei, que vem e que entrega a sua vida pelo seu povo. Agora Zacarias 9 começa a se abrir diante de nós. O rei humilde é também o mediador da aliança. Zacarias 9 começa a se abrir diante dos nossos olhos, apontando para este rei que vem não apenas reinar, mas dar a sua vida a favor de muitos. Então, meus irmãos, este sangue da aliança, descrito aqui pelo profeta Zacarias, encontra o seu cumprimento na cruz, quando Cristo entrega a sua própria vida a favor da humanidade. Mas a obra de Cristo não termina na morte. O próprio rei foi colocado numa sepultura. Eu não sei se vocês se lembram o que Jesus havia dito em João capítulo 2, que o templo seria destruído e em 3 dias seria levantado. Olha só, Jesus fazendo um paralelo agora do templo de Jerusalém consigo mesmo, porque esse templo que ele está falando aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, não é o templo físico, mas é o seu próprio corpo. Ele está profetizando que ele morreria, mas ao 3º dia ele ia ressurgir da morte. Os seus ouvintes, claro, pensaram logo no templo, mais uma vez confiando na Jerusalém
no templo que estava em Jerusalém. Mas João, ele explica que Cristo estava falando do seu próprio corpo. A morte parecia a destruição final, definitiva. No terceiro dia, porém, Jesus ressuscitou. Jerusalém podia ter o seu próprio templo destruído. Roma poderia ter os seus próprios muros invadidos, destruídos também. Mas o verdadeiro templo levantou-se da morte. Jesus é o verdadeiro templo que nós devemos adorar. E ele ressuscitou ao terceiro dia. A cidade dos homens, ela termina produzindo ruínas, caos, destruição. Cristo entra nas ruínas e começa a nova criação. É isso que ele faz. E Paulo ensina, meus irmãos, lá em Romanos, no capítulo 6, que nós fomos unidos à morte e à ressurreição de Cristo para andarmos em novidade de vida. Por isso Zacarias chama o seu povo de presos de esperança, justamente fazendo um apontamento para a nossa ressurreição com Cristo, para a nossa nova vida em Cristo, assim como o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Romanos. Antes eles estavam presos à cova, à morte, à destruição. Agora eles estão presos à promessa de uma nova vida em Cristo, a promessa de uma cidade celestial. Nós ressuscitaremos juntamente com Cristo em um corpo glorificado. Essa é a promessa para o povo de Israel, essa é a promessa para nós. Então Deus diz: voltai à fortaleza. Você não precisa voltar à cisterna, às ruínas. Se Cristo te deu uma nova vida, você precisa agora caminhar em novidade divina, andar em novidade de vida. E Zacarias ainda utiliza imagens de batalha, porque o rei humilde não é um rei derrotado. Por mais que ele seja um rei humilde, que ele não reivindica o poder militar, o poder político, ainda assim ele não é um rei derrotado. Ele vem em mansidão, liberta pelo sangue e também vence. E por último, o rei inesperado, ele transforma o sofrimento em beleza e estabelece um reino inabalável. Olha o que ele diz no versículo 13: porque para mim curvei a Judá, enchi o arco de Efraim, e suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente. Aqui ele volta a usar a linguagem e a figura militar. Observe como começa o versículo: para mim. A iniciativa continua pertencendo ao Senhor. Ele tem a iniciativa de nos salvar. Ele tem a iniciativa de salvar o seu povo. Judá não produz a sua própria vitória. Assim como nós também não podemos produzir a nossa própria vitória pela força, pelo nosso próprio braço. É Deus quem governa a história da humanidade, a história do seu povo, assim também como a nossa própria história. Efraim representa frequentemente o reino do norte de Israel. Depois da invasão do reino nos dias de Roboão, Efraim tornou-se a principal tribo do reino do norte e passou a funcionar como uma designação de Israel no reino do norte. Assim, quando Zacarias, meus irmãos, ele fala em carros de Efraim, está empregando aqui Efraim como representação do poder militar de Israel. Já o arco de guerra é uma imagem do poder bélico, das armas. E Deus anuncia que esses instrumentos serão totalmente eliminados. E o texto aqui menciona a Grécia e amplia o nosso horizonte em relação a isso, porque a Grécia foi talvez um dos maiores impérios do mundo antigo. A história das nações também está debaixo da providência de Deus. Então Deus não está falando apenas que Israel está debaixo da sua soberania e debaixo da sua providência. A Grécia, o Egito, Roma e todas as nações estão debaixo do seu governo. Ele exerce o seu governo sobre todas as nações.
inclusive sobre Roma e sobre Jerusalém. E quando nós olhamos para a história desses impérios, a Síria, a Babilônia, Roma, Jerusalém, todos esses impérios, esses reinos, eles passaram, mas o trono de Deus, ele permanece para sempre. Nenhum império conduz a história de maneira independente. Todos os impérios, todos os reinos, todos os governos da terra estão debaixo da autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então não pense você, quando nós olhamos para a realidade do mundo e do nosso país também, que parece que as coisas estão fora de controle, pois elas não estão. Deus continua assentado no seu alto e sublime trono, governando sobre todas as nações, sobre todos os impérios e sobre todos os povos. Ele é o Rei dos Reis. O Senhor será visto sobre eles. Setas aqui aparecem como relâmpagos, soa como relâmpagos e trombetas, e redemoinhos aqui comunica uma imagem de força. Aqui não está apontando para o fato de que Deus conseguiu recuperar o controle que ele havia perdido. Não, Deus nunca saiu do controle. E aí o versículo 15 declara: o Senhor dos exércitos os protegerá. A segurança do povo de Israel devia estar no fato de que a presença do Senhor estava com eles. Não na imponência das muralhas da cidade, não na sua força militar, não na força militar de Efraim, de Judá, mas no fato de que a presença do Senhor estava com eles. O guerreiro também é pastor. Deus luta para salvar o seu povo. E essa guerra, meus irmãos, não é simplesmente uma guerra militar e política, é uma guerra espiritual contra o inimigo de nossas almas, é contra o império das trevas. E na cruz, Jesus venceu e subjugou o império das trevas. A sua vitória é muito além do que uma vitória militar, do que uma vitória política. E ele vence pelo sangue da aliança. Agora pedras aparecem não como entulho, mas como joias numa coroa. O Deus que encontra ruínas produz agora beleza. Então nós chegamos ao versículo 17, que é a imagem desta beleza. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho novo as donzelas. Depois de guerra, depois de prisão, de sangue, de conflito, o texto termina falando de bondade e formosura. Cereal, vinho, juventude e vida florescendo novamente apontam para a criação restaurada, quando Deus irá restaurar todas as coisas e nós estaremos com Ele eternamente, agora face a face, e nós reinaremos com Ele na cidade celestial, na Nova Jerusalém. O problema é que o povo de Israel deixou de confiar no Senhor e nas suas promessas. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com um caos na nossa sociedade, muitas vezes o nosso coração ele vacila e nós deixamos de confiar nessas promessas. E nesta noite, meus irmãos, o convite do Senhor para nós é que nós voltemos a olhar para as promessas do Senhor e passemos a depositar a nossa confiança no Senhor, porque Ele reina e Ele está conosco. Deus redime aquilo que o pecado deformou, e é isso que nos prepara para entender a consumação da história quando o Rei voltará. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, neste momento nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra, ela conforta o nosso coração diante das dificuldades e nos faz entender também, ó Deus, que o Senhor tem promessas para nós, e as Tuas promessas não envolvem apenas este mundo físico e visível, mas algo transcendente, ó Deus, a nova Jerusalém celestial que desce do céu, onde nós desfrutaremos não apenas das realidades, ó Deus, celestiais, espirituais, mas nós veremos o Senhor face a face e nós desfrutaremos e gozaremos disso. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua palavra nos conforta
nos confronta também, Deus. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.